Sua Bíblia, abra ela, né? No livro das Revelações, que nós chamamos de Apocalipse, capítulo de número 1. O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler todo o capítulo, né? Talvez você não teve tempo de ler Bíblia hoje, aí a gente já aproveita, já medita um pouquinho na palavra. Talvez não leu essa semana ainda, né? Talvez não leu esse mês ainda. Talvez não leu esse ano ainda. Ou nos últimos 5 anos, sei lá. Então vamos lá, aproveitar, ler Bíblia. Todos encontraram? Isso aí é facinho, né? Apocalipse, capítulo 1, do 1 ao 20. Na minha Bíblia tem como título, o autor e o assunto do livro. Diz assim o texto bíblico: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunhou de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus. Achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas,
e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Podeis tomar os seus assentos. Glória a Deus. Nós vamos, com base nesse texto bíblico, irmãos, meditarmos durante esses próximos minutos, no intuito de sermos edificados através desta apresentação que Jesus, ou melhor, que João faz a respeito da pessoa de Jesus. Em meio às palavras, em meio a esse texto que nós lemos, vem deixando bem claro a quem é que João se refere, né? João aqui, irmão Danilo, esposo da irmã Nara, né? João aqui se refere de forma exclusiva e específica ao Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz, eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, ele estava dizendo, eu sou o primeiro e eu sou o último. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e Ômega é a última letra do alfabeto grego. Então é como se ele estivesse dizendo assim, mas assim, eu sou o primeiro, eu sou o último. Quando ele diz, eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Por mais que não esteja aqui, Rafael, o nome de Jesus, mas é inevitável, Manilva, nós não refletimos nessas palavras e chegamos à conclusão, é a respeito de Jesus que está falando. Então, a princípio, por mais que tenham muitos simbolismos dentro, não só desse capítulo, mas de todo o livro de Apocalipse, né? É um livro repleto de simbolismo. Talvez por isso as pessoas não têm, Davi, o tanto interesse de lerem ou de estudarem. É notável, irmão Almir, que se houve muitas poucas pregações ou mensagens com base no livro de Apocalipse, porque corre-se o risco, né, de falar ou de dizer algo que não corresponde de forma clara ou exata com aquilo que a palavra de Deus diz. Mas nesse caso aqui é inevitável nós não vemos aqui, nesse texto que foi lido, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo ele pode ser chamado ou conhecido como a introdução de todo esse livro de Apocalipse. A princípio, ele dá destaque aqui nos primeiros capítulos às 7 cartas, né, que são enviadas às 7 igrejas. As igrejas da Ásia, né, chamadas cartas do Apocalipse, que todos nós conhecemos, ou pelo menos já ouvimos ser falada a respeito dessas 7 cartas. E como eu disse, existe aí uma riqueza, irmão Rony, de significados, até mesmo a respeito destas 7 igrejas. O que vem a significar ou ser essas 7 igrejas? Alguns estudiosos dizem, irmã Joyce, que corresponde aos períodos históricos da igreja sobre a face da terra. É uma linha de pensamento ou de interpretação, mas enfim, não vem ao caso aqui, eu só estou falando para aguçar a sua curiosidade e para que você não se limite simplesmente a ouvir o pastor Walter falando na terça-feira, mas que você possa correr lá e pesquisar um pouquinho qual é o significado, qual é o simbolismo, o que significa as 7 igrejas, tá? Ou as 7 cartas. Então nós podemos ver ou entender que esse se trata de uma introdução,
Mas algo nos chama a atenção, é porque antes, mesmo as cartas sendo, irmãos, direcionadas às igrejas, mas antes de João falar da igreja, que é conhecida como a noiva do Cordeiro, o texto bíblico vem mostrando para nós que João, antes ele fala do noivo, que é o Cordeiro. E por que será que ele dá destaque ao noivo, irmãos? Quem é o noivo? Você pode me responder? Quem é o noivo? Jesus. Quem é a noiva? A igreja. É um dos vários simbolismos que a Bíblia trata ou traz para nós, irmão Derlando, a respeito da igreja. Uma vez eu ainda era bem novo convertido, e eu me lembro que uma colega de trabalho falou assim para mim: mas é verdade que Jesus vem aqui na igreja, no mundo, para procurar uma noiva? Parece que eu já vi falar que ele vem procurar uma noiva aqui. A forma que ela falou, demonstrou assim um rapaz solteiro que está procurando ainda, né? Quem queira namorar com ele. E aí, sem muita sabedoria para responder para ela, eu nem me lembro o que eu respondi, mas se fosse hoje, Ana Luísa, eu responderia: não, ele não vem procurar a noiva, não. A noiva já está sendo preparada para encontrar com ele. Ele já tem o endereço certo, e a noiva é a igreja. E eu lendo isso aqui, meditando, irmã Luciene, hoje, quando a gente vai em um casamento, né? O momento mais lindo e mais sublime, irmã Diana, é na entrada da noiva, né? O noivo entra, ninguém nem olha para o coitadinho, né? Não, você fica lá suando, todo nervoso aqui, ninguém dá nem moral. O povo fica olhando para trás assim: e a noiva, que hora que vai entrar, né? Aí fecham-se as portas, aí vem a música especial, e aí todo mundo levanta, e aquela coisa, meu Deus, mas que vestido lindo, que coroa linda, não sei o quê, pá. Aqui é diferente, Júlio, o destaque aqui, João dá o destaque justamente para o noivo. Por quê? Porque nesse sentido, ou nesse contexto, o noivo é mais importante. Aí pegue isso aí para você, para a sua vida prática agora, ó. Nada nem ninguém é mais importante do que Jesus na nossa vida. Nada nem ninguém pode superar a importância de Jesus nas nossas vidas. É por isso que João dá esse destaque. E esse texto ele vem fazendo para nós um convite a nós conhecermos e reverenciarmos verdadeiramente a Jesus como ele deve e merece ser reverenciado, como ele deve ser respeitado. Porque, irmãos, esse entendimento, ele muda toda a nossa forma de exercermos a nossa fé. Porque a palavra de Deus diz, lá em Romanos 11, o verso 36, dizendo assim, ó: porque dele, por ele e para ele, são o quê? Todas as coisas. Então ele tem que ocupar o lugar principal, irmãos. Jesus tem que ocupar o centro da nossa vida, o centro dos nossos desejos, o centro do nosso coração, o centro da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento, da igreja. É ele que tem que estar na frente do comando. Ele irá ser o mais importante. Pode faltar o músico, pode faltar o cantor, pode faltar o pregador, pode faltar o pastor, ir lá para a subcongregação, como eu fui no domingo passado, né? Mas não pode faltar a presença de Jesus. É ele que deve ser reverenciado. Amém? Por isso, então João ele não vem nos ensinando isso aí a princípio. Como eu falei, os primeiros capítulos desse livro é dedicado a endereçar as cartas às 7 igrejas. Mas antes de João falar da igreja ou da noiva, ele fala do noivo, destacando ou apresentando como o mais importante. Agora eu te pergunto, e não precisa me responder, mas como que a igreja deve ver o noivo? Ou como que nós vemos o noivo, irmão Gersinho? Ou como que nós valorizamos a presença do noivo? Ou como nós tratamos ou reverenciamos a presença do noivo? Antes de enviar as cartas à igreja, Jesus se apresenta. E o interessante é que o texto vem mostrando para nós
que ele apresenta, irmãos, em meio a alguns títulos. Jesus, irmão Fernando, é tão lindo, é tão maravilhoso, que não tem como você resumir em um só nome ou um só título. Isaías, quando escreve a respeito da vinda do Messias, ele já diz, se eu não me engano, lá no capítulo 8, não vou me lembrar agora, né? Não força a minha mente também não, porque senão não sai nada. Mas o texto diz assim, ó, falando a respeito de Jesus, que ele é o maravilhoso conselheiro, né? Capítulo 2, o verso 8, se eu não me engano. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Mas além disso, Manara, a palavra de Deus mostra tantos títulos direcionados a Jesus. É o mestre, é o bom pastor, é o Cristo, é o ungido, é o Messias. Então são várias as formas que Jesus se apresenta, ou é chamado, ou conhecido. Capítulo 9, o versículo 6, né? Quase que eu acertei, né? Falei capítulo 2, né? Errei por pouco, né? Mas está aí, capítulo 9, o verso 6, né? Eu já fui melhor de memória. Hoje em dia, a memória já não está tão boa. Mas vamos lá. Entre os títulos que ele apresenta aqui, ó. O primeiro dele, está aí, deixa a tua Bíblia aberta, tá? No verso de número 5, capítulo 1 e o verso 5. Alguém leia para mim aí, por favor. Pode ler o versículo 5 todo, por favor. Pelo menos 3 títulos é apresentado aí a respeito de Jesus. Ou seja, é ele se apresentando. E o primeiro deles é: Jesus é a fiel testemunha. Testemunha de quê? Ele veio testemunhar ou trazer o quê? O reino de Deus ou o reino dos céus. Foi o propósito, meu amigo, principal que Jesus veio sobre a face da terra: estabelecer o reino dos céus. E ele foi o fiel testemunha. Ele foi durante todo o seu ministério fiel a esse propósito. Nunca deixou de testemunhar sobre o Pai, mesmo na hora do sofrimento e da sua morte. Mas ele cumpriu aquilo que era o seu propósito como fiel testemunha. E além disto, além de pregar, de semear a verdade, né? Ele não só pregou sobre a verdade, ele foi, ele era, ele é a verdadeira, né? A verdade em si. Ele não só falou, ensinou o caminho, ele é verdadeiramente o caminho. Ele não veio simplesmente, irmão, falar para nós, irmã Keila, de vida abundante, não, porque ele é a própria vida. É por isso que nós, como igreja, né, nós precisamos de proclamar vida. Nós precisamos de proclamar são boas novas, porque foi isso o que o Senhor Jesus Cristo veio trazer, ou falar, ou fazer, porque ele era o próprio verbo encarnado, o próprio Deus. O segundo título aí, nesse versículo onde Rafael leu, né, diz que ele é o O que é primogênito? Primogênito dos mortos. Será o que Jesus quis se apresentar, dizendo desta forma, ou usando esse título? Vem mostrando para nós, irmã Nilva, que ele foi o primeiro a ressuscitar em glória. Porque muitos ressuscitaram antes dele, sim ou não? Sim, o Antigo Testamento fala de ressurreição de mortos, né? De alguns que milagrosamente ressuscitaram. Tem lá um texto, irmã Joyce, não me perguntam onde é que está escrito, mas vocês que conhecem de Bíblia, vocês sabem muito bem, que certa feita levaram um homem para sepultar na cova ou no sepulcro de um profeta, em cima dos ossos do profeta Eliseu. E quando o defunto tocou nos ossos de Eliseu, o homem voltou a viver novamente. Isso é só coisa para crente acreditar num negócio desse, né? É só para crente acreditar num negócio desse. Então houve relatos de ressurreição ou de mortos que foram ressuscitados, tanto no Antigo Testamento, quanto também antes mesmo de Jesus ressuscitar. Mas a diferença, irmã Josiane, é que o único ou o primeiro que ressuscitou em glória
foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando ele diz, irmã Luciana, que ele é o primogênito, ele dá base para nós entendermos que assim como ele ressuscitou em glória, sendo primogênito, aquele que morrer em Cristo também ressuscitará em glória, com base no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Ele morreu e foi sepultado, mas ressurgiu e está vivo para sempre. Você acredita nisso? Amém? Aí está baseada a nossa fé, irmão Derlando. A palavra de Deus, Genivaldo, é tão clara a dizer da necessidade de nós crermos nisso, que fala, presbítero Valdemir, que se nós não cremos na ressurreição de Cristo, é em vão a nossa pregação. Então nós precisamos crermos de que Jesus ressuscitou em glória e vivo está para todo sempre. Ele é o primogênito justamente porque é o primeiro que ressuscitou, ou seja, venceu a morte. E a noiva do Cordeiro não tem mais a morte à sua frente. A morte já não tem mais a última palavra. Pastor, então o senhor está falando que a igreja não tem mais a morte à sua frente? Sim, é isso que eu estou falando. Pastor, mas tanto crente que morre todo dia, é a morte física. Mas diante de nós está algo chamado a vida eterna. A morte para o crente, irmão, entenda isso, não é o final das coisas, pelo contrário. Ela é o início de uma nova fase que nós chamamos de a eternidade. Paulo já escreve para nós lá em 1 Tessalonicenses, né? Dizendo para nós não entristecermos no contexto da morte como aqueles que não têm esperança. E aí ele vem falando e mostrando para nós sobre o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, e aí ele diz, porque aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que tivermos vivos seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos. Então a morte para o crente, irmãos, não é de maneira nenhuma o final, porque Jesus já venceu a morte por nós. Estamos sujeitos à morte física, tá? Mas já foi garantido para nós a vida eterna na ressurreição da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? O terceiro título ainda com base naquilo que Rafael leu, porque diz aí, ele é o fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos, mas ele é também o soberano dos reis na terra, ou seja, Jesus é o King of the King. Não é isso? O rei dos reis. O pastor está chique, falando até inglês, né? King of the King. Jesus é o rei dos reis. Pode até existir muitos reis, pode até existir muitos poderosos, mas ele sobrepõe a todos eles. Ele é o rei dos reis. A igreja, preste atenção, a igreja precisa ver Jesus como rei dos reis. Eu disse, irmã Elisete, que o entendimento disso que João escreve a respeito de Jesus pode mudar o significado ou sentido da nossa fé ou vida espiritual. Porque, irmão Fernando, tem gente que serve a Jesus, mas os seus olhos ainda não se abriram com relação a quem é Jesus. E é isso que João vem relatando ou trazendo para nós. E é uma revelação tão maravilhosa, irmãos. A princípio parece muito complexo aquilo que João escreve, mas como eu disse, é algo muito fácil de entender a respeito de quem que ele está falando. E nós precisamos, a princípio, de entendermos isso. Quem é o Deus que nós falamos, que nós servimos? Ele é o Rei dos Reis. É aquele que tem todo o poder, é aquele que tem toda a autoridade. A Bíblia diz que ao nome dele foi dado todo o poder, irmãos. Tem muitos de nós que não temos autoridade nem dentro de casa, né, irmãos? Não temos autoridade lá no nosso serviço, porque a gente não faz só aquilo que quer. Agora Jesus não, irmãos, ele tem toda a autoridade. A Bíblia diz que é nos céus, na terra
e embaixo da terra. Nós precisamos, irmã Naide, de entendermos, de compreendermos e de vivermos a nossa fé com base nisso. Aí, por mais que às vezes nós não entendamos, esses dias mesmo eu fui questionado: pastor, eu não entendo, cadê a justiça de Deus, pastor? É tanta maldade, é tanta atrocidade acontecendo no mundo. E a irmã estava desistindo da fé por causa disso. Pastor, eu não entendo, pastor, eu oro, eu busco a Deus, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo por que tantas injustiças. E eu disse a ela: irmã, uma coisa, isso aí deixa bem claro, é a malignidade do ser humano. Isso aí nunca foi propósito de Deus, não. Mas o que nós aprendemos, irmã Thalita? Que o homem é mau, irmãos. E é por isso que nós precisamos de entender quem é Jesus, reverenciarmos a Jesus, entregarmos, como eu falei, o centro da nossa vida, da nossa fé, da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, do nosso ministério ao Jesus. Não é porque nós estamos aqui dentro que nós estamos isentos, não, irmãos. E nos últimos dias o inimigo está usando pessoas que estão dentro da igreja. Para quê? Para tentar envergonhar e acabar de forma literal com aquela que é a igreja de Jesus sobre a face da terra. Mas esse plano e projeto do maligno, irmãos, é algo falível, porque nada e nem ninguém pode acabar com a igreja de Jesus sobre a face da terra, porque ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. Agora, diante de tanta malignidade, diante de tantos problemas, eu vou me afastar de Jesus? Os apóstolos fazem a pergunta falando: Senhor, para onde iremos nós? Jesus começa, irmã Iraci, a pregar uma mensagem dura, de conversão, de mudança de vida, ensinando o povo daquela época a ser crente. E o povo não gosta de mensagem desse jeito, né? Até no dia de hoje. O povo não gosta. As igrejas neopentecostais aí reúne 5, 6, 8 mil. As church da vida, que eu não sei nem falar, é church mesmo, como é que fala esse nome? Church. Minha língua parece que não dá para conta de falar isso não. As igrejas da parede preta. Sem preconceito contra preto, né? Sem preconceito. Mas estão lá 3, 4, 5 mil pessoas, mas é a mudança de vida e a transformação, né? Mas lota, porque a música é boa, porque tem um som bacana, porque tem um pisca-pisca, porque tem fumaça, porque tem não sei o quê, porque tem um pastor descolado, beleza, maravilha. Mas na terça-feira, para ver o pastor Walter ouvir uma mensagem, vem poucos, né? Mas glória a Deus por aqueles que vêm. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos, irmãos, abrirmos, deixa eu te falar, nos últimos dias, mais do que nunca, abrimos os nossos olhos. Quando eu digo olhos, irmãos, é espirituais, para entendermos e conhecermos verdadeiramente quem é Jesus. Para deixarmos que Ele reine na nossa vida, que Ele conduza a nossa vida. O mundo, irmãos, caminha para a destruição. O livro de Apocalipse fala a respeito disto. Trata a respeito das últimas coisas, dos últimos fatos ou acontecimentos sobre a face da terra. E uma das advertências mais repetidas dentro desse livro é: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É necessário nós entendermos, irmãos, para que nós não venhamos cairmos nas ciladas que o diabo tem armado na vida de muitas pessoas. Então a igreja precisa ver Jesus como Rei dos Reis, diante de quem tem todo o poder, e diante daqueles que todos irão se prostrar. Ele está sentado sobre o trono, e reina sobre os céus, e reina sobre a terra.
mas vamos desmistificar isto, de que o trono dele é lá. O trono dele tem que ser aqui, ó, dentro do nosso coração. Ele tem que estar sentado aqui, ó, direcionando a nossa vida, e nós o reverenciando e aceitando ele cada dia como o rei da nossa vida. Amém? Vamos para frente? A mensagem é para a igreja, irmãos. Esta mensagem aqui não é para ninguém, não. Nós estamos falando que a princípio os primeiros capítulos foram direcionados para a igreja. Pastor, mas nós não somos a igreja da Ásia. Mas vamos supor, com base naquilo que eu disse, que alguns estudiosos dizem que cada um daquela igreja representa fases da igreja, e talvez nós estamos dentro de um contexto, de uma fase histórica da igreja. Então a mensagem é para mim, a mensagem é para nós como igreja. E ele diz aí no capítulo 1 e o verso 1, ó, revelação de Jesus Cristo. O que é revelação? O que você entende por essa palavra? O que você entende por essa palavra, revelação? Revelação trata de algo que estava oculto ou em segredo e que agora ele é manifesto. É a primeira palavra que está aí, ó, nesse livro de Apocalipse. Revelação de quem? De Jesus, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Quem é os servos? A igreja. As coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então a igreja, ou melhor, a mensagem, a revelação, irmão, que ele é para nós. Até porque muito de tudo isso aqui, ou por que não dizer a totalidade, depende de muita fé. É um livro cheio de simbolismos, mas é essencial, por mais, irmã Irene, que às vezes tem muitos simbolismos que nós não entendamos, é necessário nós crermos. Então a mensagem ela é para a igreja. A revelação é trazer às claras um segredo. Esta revelação nos coloca em uma posição privilegiada. Que vê aí o verso 3 do capítulo 1, por favor. Verso 3 do capítulo 1. Maravilha. A tradução que Thalita leu diz abençoado, né? A minha tradução diz bem-aventurado. Isso aí mostra para nós uma posição de privilégio, irmãos. Então é para a igreja, e bem-aventurados são aqueles que leem, que ouvem e que colocam em práticas as palavras dessa profecia. Pastor, mas eu acho muito difícil tudo isso se cumprir. Deixa eu te falar, você crendo ou não, vai se cumprir. Jesus certa feita disse, irmã Joyce, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Passa reino, passa governo, passa tempo, mas as palavras de Jesus permanecem para sempre. E no momento certo elas vão se cumprir para a honra e a glória do nome dele. Esta posição faz de mim e de você uma posição de privilégio. Para aqueles que leem, para aqueles que ouvem, para aqueles que guardam, mesmo que a revelação tenha sido dada a João em um lugar desprezível. Como assim um lugar desprezível? O texto da Darlan vem mostrando para nós aonde foi dada a revelação para João. Quem se lembra qual o local? Ilha de Patmos. O que era isso, pastor? Uma colônia de férias, uma praia? Não. Isso aqui se trata, irmão Danilo, de uma prisão. A ilha de Patmos era como se fosse uma colônia onde funcionava uma prisão, uma colônia penal, poderíamos dizer assim. E pense, irmãos, quão cruel era o tratamento aos presos naquela época. Porque a história conta que no momento que eles eram presos, eles perdiam todos os seus direitos, eles perdiam todas as suas posses materiais, eles passavam a ser seres insignificantes, eles eram obrigados a trabalhar serviços pesados nas minas, naquela ilha,
vestiam-se praticamente de trapos de panos, mas foi lá nesse lugar desprezível, aonde João é preso por causa única, irmãos, de pregar a palavra de Deus, por pregar o evangelho. Pastor, mas por que não podia? Por que, irmã Diana? Naquele tempo, o imperador, irmã Tânia, cobrava ou exigia o culto para si. Ele cobrava ou exigia ser chamado ou reconhecido como Deus, como Senhor. E se alguém não lhe tratasse desta forma, ele tinha autonomia ou poder para decretar a prisão. João, sendo crente, temente ao Senhor Jesus Cristo, com certeza não quis reconhecer outro Senhor a não ser Jesus, e por causa disso ele foi enviado para aquela prisão na ilha de Patmos. Mas foi lá naquele lugar, irmãos, aonde Deus se revelou ou se manifestou para ele. Eu lendo, Anderson, estudando isso aqui, e a gente vê o quanto que o evangelho hoje, né, está distorcido, Rafael. O evangelho, a pregação genuína hoje, irmão Zeni, do evangelho está distorcida. Porque o que é falado aí hoje, Mateus, é de que o evangelho é aquele que torna a pessoa rica, que torna a pessoa bem-sucedida materialmente. O sinônimo hoje de um crente ou evangélico abençoado é aquele que é empresário, que tem o seu próprio negócio, e aí anda de carro importado, não sei o quê, e posta, e meu testemunho, eu não era nada, eu não era um Zé Ninguém, e agora eu tenho não sei quantas empresas, balela isso. Porque o verdadeiro evangelho está justamente nisso aqui, não que necessariamente a gente tem que viver nessa mesma condição de miséria ou pobreza. Não tem nada errado o crente ser rico, não, mas jamais a nossa fé, jamais a questão espiritual deve ser demonstrada simplesmente ou unicamente por isso. Porque nessa situação de pobreza ou de miséria total, é onde o céu se abre, é onde João tem as maiores revelações. Aí crente hoje não quer passar luta, crente hoje não quer passar dificuldade. Aí, Senhor, o que está acontecendo? Eu vou para a igreja, eu oro, eu jejum, eu dizimo, eu estou passando luta, eu estou passando prova. Prova é coisa de crente mesmo, irmão. Até porque a nossa esperança não está em bens, em coisas materiais. A nossa esperança está naquele que vive e reina para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. A forma da revelação, ela é descrita. E está aí em João capítulo 1 e o verso 10. Alguém leia por mim, por favor, como foi a maneira em que Cristo se revelou para João 1 e 10. Maravilha. Está lá João, Fernando, cansado. Isso aqui é eu que estou, né? Me insinuando aqui, estou montando uma cena aqui, ó, encenando, né? A Bíblia não diz. Mas vamos lá, acompanha meu raciocínio. João está lá cansado, com fome, com sede. Quem sabe era 3 horas da tarde, né? Ia trabalhando. O coração ligado no trono da graça, né? Quem sabe orando, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Que dia que vai acabar essa angústia, que dia que vai acabar essa aflição, Senhor. A minha esperança é a tua vinda. É mais ou menos como a gente vive hoje, né? É. João olha assim e vê um caindo morto, foi Jesus, mas quanta injustiça, que dia que o Senhor vai manifestar da tua graça? Não é assim mais ou menos que a gente vive? Revoltado por dentro com tanta injustiça, e está lá João na labuta, na peleja, quando de repente ele relata no versículo 10, achei-me em espírito no dia do Senhor. O que será que ele diz, achei-me em espírito, né? Talvez, irmão Zeni, foi arrebatado, né? Não sei se caiu no chão, irmão Fernando. Não sei como que foi, não vamos entrar em detalhes com relação a isso. Mas o certo é
que ele começa a relatar. No dia do Senhor, que dia do Senhor? Foi aquele dia que o Senhor resolveu manifestar a sua graça. Mas o certo é que ele disse assim, ó, e eu ouvi por detrás de mim grande voz, como voz de trombeta. Ou seja, João achou-se em espírito naquele lugar, apesar de estar, como eu disse, fisicamente preso, mas o seu espírito estava livre. Ele estava ali na mendigância, mas se tornou por alguns momentos o homem mais rico da face da terra, porque ele teve literalmente o privilégio, irmãos, de contemplar com os seus olhos revelações espirituais que foi dada única e exclusivamente a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava preso fisicamente, mas o seu espírito estava livre. Aquela prisão que se transforma em portas das revelações, apesar de todo o sofrimento, mas em espírito, ele entrou lá na sala do trono. Que privilégio maravilhoso! Mesmo Ana Luísa estando numa situação deplorável, fisicamente falando, mas espiritualmente ele alcançou o santo do santo, o lugar aonde Deus abriu os céus e revelou para ele coisas lindas ou maravilhosas. Irmãos, isso traz para nós uma riqueza com relação, irmão Anderson, à nossa vida espiritual. Talvez muitas vezes nós nos sentimos assim, sozinho, desamparado, sem nada, materialmente falando, mas nós temos tudo, irmãos, a partir do momento que o nosso espírito esteja conectado com o Espírito do Senhor. Ele é capaz de revelar para nós da tua graça, ele é capaz de revelar para nós da tua bondade, ele é capaz de revelar para nós das tuas maravilhas. Ou seja, nada pode impedir esta comunhão entre o verdadeiro crente e o reino dos céus, independente da situação ou do lugar onde nós estejamos. Há pouco tempo, saiu aí nas redes sociais, muitos irmãos viram, um jovem, se eu não me engano, sofreu um acidente e teve morte cerebral, né? Os médicos já tinham perdido a esperança, mas quando de repente aquele jovem ressuscita, irmão Almir, e ele ressuscita chorando e dizendo: gente, lá é bonito demais, eu quero voltar para lá, lá é lindo demais. E ele levanta gritando e dando glória a Deus, e dizendo os relatos daquilo que ele viu. Eu creio que Deus pode fazer isso. E aquilo ali causou um alvoroço dentro daquele hospital, dentro daquela UTI. É mais ou menos isso, aquilo que João viveu também. Ele desfrutou de coisas sobrenaturais. Pastor, o senhor está forçando muito a barra hoje. Não, irmãos, eu quero abrir os teus olhos e o teu entendimento, para nós entendermos espiritualmente quem é o Deus que nós servimos. É muito além do natural, é muito além do que aquilo que simplesmente nós vivemos. É muito além do que simplesmente você pegar uma Bíblia, vir para a igreja, voltar para a tua casa e a tua vida permanecer anos e anos da mesma forma. Jesus é aquele que ainda fala conosco, é aquele que ainda revela coisas dos céus para aquele que tem o coração aberto. Mas é necessário, irmão, nós estarmos além daquilo que é natural, as coisas deste mundo. Independente que você esteja enfermo, desempregado, passando por luta, por dificuldade, mas ele ainda pode se revelar àquele que o busca em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. A revelação é dada no propósito de ser transmitida. Para quê? Para que venha gerar fé. E aí o texto vem reafirmando, a palavra vem falando para nós: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí o texto vem dizendo no verso 11, ou seja, deixa de forma bem clara, que aquilo que ele viu, não era, Rafael, para ficar só para ele. Leia aí no capítulo 1 e o verso 11, por favor. Foi para isso que foi dado o livro da revelação. Ele fala: pega aí um caderno e escreve.
Porque tem coisas assim, se a gente não escrever, esquece, né? Eu mesmo sou assim. Antes de ontem eu perdi o sono, era 5 horas da manhã, irmão Zeninho. E aí eu comecei a lembrar da reunião. Rapaz, tem que falar sobre isso. Eu corri, escrevia. Aí deitava. E tinha umas muriçoquinhas abençoadas que pensa um trem que me irrita. Vontade de pegar ela e pisar na orelha dela até. Eu não vou dormir mesmo. Deixa eu. Aí fui escrever. Porque se eu não escrever na hora, eu esqueço, irmão. É isso que Deus, ou o próprio Jesus, fala para João. O que você está vendo, escreve num livro e manda para 7 igrejas. E ele mandou para 7 igrejas. E ele continuou escrevendo. E escreveu todo o livro, né, das revelações, que é o qual nós somos edificados, que é o qual é revelado para nós os acontecimentos das últimas coisas sobre a face da terra. Então a revelação era para ser dada ou para ser transmitida. João recebe a revelação justamente na solidão da ilha, isolado, preso, mas lá ele ouve a voz de Deus e transmite para a igreja. Naquele tempo, Maria Costa, Roma poderia até proibi-lo de ter contato com seus irmãos, mas não pôde proibi-lo de ter contato com o trono de Deus. Pronto, estava preso, com saudade dos seus parentes, da sua família, mas não tem como prender, né? Para ter comunhão, para ter intimidade com Deus. O mundo não pode proibir, irmãos, o nosso contato com o céu. O mundo pode até nos incentivarmos a vivermos sem contato com o céu. E infelizmente ele tem conseguido. Infelizmente ele tem atraído muitos de nós a vivermos sem contatos com o céu. Mas nós precisamos, irmãos, nos tornarmos crentes inconformados. Cadê aqueles crentes protestantes, né? Por que lá na história, lá atrás, foi dado à igreja o nome de protestante? Era aquele que não se conformava. Era aquele que lia a Bíblia e ia na igreja naquela época e falava: opa, peraí, não é isso aí não. Não é isso que a palavra diz, está errado. Mas hoje em dia nós não lemos, nós não guardamos, nós não queremos conhecer. E o mundo vai entrando, Fernando, devagarzinho, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. A gente está aqui na igreja, irmão Zeni. Não, mas está bom desse jeito mesmo. Não, está bom assim mesmo, essa vida passiva. Não, eu não quero me envolver, não, eu quero ficar só de longe mesmo, só observando. Não, irmãos. Por quê? Já se perguntou isso? Diante de tantos discípulos de Manilva, por que foi a João que Jesus revelou os seus grandes mistérios? Por que foi a João que ele permitiu que fosse para a ilha de Patmos, que passasse fome, sede, que se vestisse de trapos, isolado, sozinho? Mas foi lá que a graça do Senhor se manifestou a ele, porque talvez, irmão Fernando, foi um dos que mais valorizou a pessoa de Cristo quando aqui estava fisicamente. A Bíblia diz que ele era conhecido como discípulo do amor, irmão Zeni. Era aquele que não descolava de Cristo de maneira nenhuma. Quando a gente vê as maiorias dos relatos bíblicos, quando Jesus, por exemplo, ia orar, ele sempre estava ali com 3 dos demais apóstolos, e João sempre era um daqueles que estava presente. A Bíblia diz que era aquele, Derlano, que reclinava a cabeça no ombro ou no peito de Jesus, e foi justamente a esse que foi dado a revelação dos grandes mistérios da parte de Deus. Que nós, irmãos, não nos conformemos com este mundo, que nós não nos conformemos com a frieza ou desânimo espiritual, que nós não nos conformemos com um evangelho raso. O que é um evangelho raso? Aquele que conhece só por cima. João conheceu na intimidade, João conheceu na profundidade, justamente porque valorizou as coisas espirituais. E foi a ele que foi manifesto, foi a ele que foi dado
esta grande revelação da parte do Senhor. A igreja, irmãos, ela é vista aqui nesse relato como a luz do mundo. Mas infelizmente, irmão Rony, essa luz anda tão ofuscada ultimamente. Não naquilo que depende do dom da igreja, mas de nós mesmos, irmãos. Os irmãos têm acompanhado aí, né? São tantos escândalos, são tantas coisas. E eu falei para o irmão hoje assim, irmão, não vamos olhar para essas coisas não. Sabe como que eu estou vivendo ultimamente? Ignorando muitas coisas. Principalmente aquilo que é ruim com relação à igreja, né? Eu não gosto nem de citar no assunto, tocar e estar divulgando. Não, deixa as coisas para lá. Eu sou mensageira de boas novas. Eu sou mensageira de vida. Eu sou mensageira de esperança. Tragédia, já tem quem fala de tragédia. Mas a igreja aqui em Apocalipse, ela é vista como a luz do mundo. E antes de ver Jesus em seu trono e a sua majestade, João ele tem uma visão da igreja. Mas que visão ele tem da igreja? Está aí no versículo de número 12, ó, 1 e o verso 12. Ele ouve a voz, como a voz de trombeta. Pensa que coisa linda, né? Uma comparação que ele faz, irmão Zeni. Isso demonstra o quê? O poder, né? Aí a Bíblia diz no verso 12 que ele voltou para ver quem é que falava com ele. E voltando, o que ele viu? 7 candeeiros de ouro. O que isso representa? A igreja, como o próprio texto bíblico diz. Se ele voltou e viu os candeeiros de ouro, deixa bem claro que a igreja representa a luz do mundo. Irmão, se precisa, ou melhor, a esperança que o mundo precisa tem que sair daqui de dentro da igreja. Não é a esperança da igreja que está lá fora, como muitos de nós estamos buscando ou esperando, não. A esperança não está no teu trabalho, a esperança não está no governante, a esperança não está no dinheiro, a esperança está, ela tem que sair daqui de dentro, é de Jesus. A luz vem, se revela ou se manifesta, e é daqui que tem que sair a luz. Não é nós buscarmos refrigério para a nossa alma, para satisfazer os nossos prazeres ou desejos lá fora, não. É aqui dentro que o Senhor quer se revelar e falar conosco, e daqui nós levamos aquilo que satisfaz o desejo das pessoas lá fora. Então a igreja, ela é a luz do mundo. O mundo vê Cristo através da igreja. Jesus se manifesta em glória por intermédio da igreja. Segura um pouquinho, irmão Zeni. Isso mostra para nós, irmãos, a responsabilidade que nós temos, né? De que forma que nós temos nos apresentado ao mundo. Os candeeiros aí, é aquilo que traz luz, que João viu, representa, como eu disse, as 7 igrejas. Mas esta luz, ela não é própria, ela vem do próprio Cristo, que reflete na igreja, e a igreja se apresenta para o mundo. Quando a gente está no escuro assim, quando brilha uma luzinha, fala, opa, tem uma luzinha lá no fim do túnel, né? Quem sabe mora gente, quem sabe a esperança, a igreja tem que se apresentar dessa forma para o mundo. Diga, irmão Zeni. É por isso que nós precisamos nos preocuparmos, né? Eu sempre falo assim, tem igreja, tem igreja. Tem pastores, tem pastores. Tem crente, tem crente. Mas a igreja do Senhor Jesus, irmãos, ela ainda permanece, trazendo luz, trazendo esperança, trazendo refrigério para a nossa alma. Isso depende de quem, irmãos? É de nós. É por isso, Mateus, nós precisamos ter o conhecimento da palavra. Mas aí, quem congrega em igreja como essa e tantas outras que tem aí, irmão, ele não está preocupado com vida espiritual, não, irmão. Ele não está preocupado com vida espiritual, não. Ele está lá, é um lugar de
é o que convém para ele, né? A igreja é um ambiente gostoso, lá tem não sei o quê. Eu vou em encontro de casal e o povo no forrozão. Encontro de casal de igreja e o povo torando o forró. Ou seja, hoje em dia está tão difícil que assim, de primeira, irmã Irene, não tinha como escolher, né? Era aquela e pronto. Hoje em dia não. Hoje em dia a pessoa vai para a igreja que se adequa a ele. Antes a pessoa vinha para a igreja centrada ou baseada na palavra, então a pessoa tinha que se enquadrar à palavra. Hoje em dia não, não, essa aqui não está legal, não, vou procurar outra. Essa aqui eu não gostei não, vou para outra. Essa aqui, opa, essa aqui é boa, eu quero ficar aqui. Então tem para todos os tipos hoje, infelizmente. Mas amém por isso, irmãos, está certinho, não está errado não. Porque tudo isso é cumprimento da palavra do Senhor. A Bíblia diz que muitos sentiriam comichão na orelha, né? Em ouvir a verdade, procurariam para si mestre que fale aquilo que é agradável aos seus ouvidos. Hoje em dia está dessa forma. Tem aqueles que são crentes em casa, não, eu não quero sair, né? Eu quero ficar aqui em casa, aqui mesmo eu sou crente. Então, infelizmente, existe tudo isso. Mas a palavra de Deus vem mostrando ou ensinando para nós, irmãos, que a igreja, ela precisa ser vista como a luz do mundo. Amém? Vamos para frente? Tem muita coisa aqui, não vai dar para nós falarmos a respeito de tudo. Mas Jesus, ele vem se apresentando a João em majestade. João, ele tem uma visão de Cristo, e essa visão vem mostrando vários significados. Por exemplo, fala das suas vestes, fala da sua cabeça, né, que é branca, que demonstra o que? Eternidade. Vem falando justamente disso, como eu falei, são muitos significados. Vem falando dos seus olhos, né? Está lá no capítulo 1 e o verso 14, que fala de quê? Do seu poder de penetração, mostrando que Jesus sabe, conhece e vê todas as coisas. Fala a respeito da sua onisciência. Então João vem dentro dessa revelação, abordando ou falando sobre tudo isso. No capítulo 1 e o verso 15, ele fala sobre a sua voz, né? Fala do seu poder irresistível, da sua palavra, que vai ser usada no momento do julgamento de todas as coisas. Lá no capítulo 1 e o verso 16, ele fala das mãos, mão direita, quando ele fala aí, ó, verso 1 e 16, tinha na mão direita 7 estrelas. O que que representa isso? Como eu disse, são muitos simbolismos, depois você pesquisa lá a respeito disso, mas a mão direita, para o judeu, era considerada a mão da ação, a mão que abençoava, né? Então, tudo isso aqui tem um simbolismo ou um significado. Mas, enfim, irmãos, a visão agora, ela não é mais de um Cristo servo, assim como ele veio da primeira vez. Montado em um jumentinho, simples, humilde, não. A visão agora é de um Cristo glorioso, né? Ele agora não é servo, ele agora não é mais perseguido, ele agora não é mais preso, esbofeteado, cuspido, mas agora é um Cristo cheio de glória, com poder, com majestade, da forma que ele há de se revelar ou de se manifestar naquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós encerrarmos aqui, irmãos, a conclusão vem dizendo, ó, o que João fez a ter essa visão de Jesus, que é o noivo da igreja. Está lá no verso 1 e 17. Em primeiro lugar, ele passou por um profundo quebrantamento. Capítulo 1 e o verso 17 diz assim, ó, quando eu vi o quê? Quando ele viu a glória, o Cristo glorificado. A Bíblia diz aí que ele caiu aos seus pés como morto. Imediatamente, quando ele contemplou aquilo, ele caiu como morto aos pés de Cristo. Aí nos faz lembrar, como eu disse, irmã Irene, o mesmo João que debruçava a cabeça no colo, no ombro de Jesus, né? Agora estava aos seus pés como morto. E é assim que a palavra de Deus relata em tantas outras passagens, irmãos. Quando alguém tem um verdadeiro encontro com Cristo, não tem como a gente permanecer de pé. Quando a gente tem um verdadeiro encontro com Deus, irmão Fernando, não tem como a gente permanecer de pé. O que eu aprendo com isso, Manara? Dependência do Senhor. Lembra lá de Isaías, né?
capítulo 6, o verso 1, quando ele tem aquela visão, ele fala: meu Deus do céu, eu estou morto, porque sou um homem pecador, de lábios impuros. Mas foi naquele momento que Isaías foi transformado. O que eu aprendo com isso, irmãos? Enquanto mais nós nos aproximamos de Deus, Eduardo, mais nós aprendemos que nós somos dependentes do Senhor. Quanto mais próximos dele, mais prostrados nós estamos, demonstrando o que? Dependência. Quando a gente está em pé, demonstra uma postura de quê? De autossuficiência, né? Pronto para se defender, pronto para reagir. Mas quando a gente está prostrado, como que um bandido fica diante de um policial, né? Ele se rende, levanta as mãos. O que ele está falando? Eu estou rendido, eu não vou fazer nada, eu não dou conta, eu sou incapaz. É assim que João fica diante da presença do Senhor, e é assim que nós precisamos estarmos diante de Deus. Ninguém é autossuficiente, irmão. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Por que tem tanta gente de nariz empinado, arrogante, prepotente? É falta de ter um encontro com Deus, porque no momento que tem um encontro com Deus, ele abaixa: Senhor, eu não sou nada, Senhor, a minha vida é tua, toma o comando, toma o controle, toma a direção, louvado seja Deus. É impossível vermos a glória do Senhor sem nos prostrarmos diante dele. Então é a primeira atitude que João teve. Mas em segundo lugar, ele foi gloriosamente restaurado, ou seja, o Senhor o recolocou de pé. É como se agora ele não estivesse de pé pelas suas próprias forças, mas foi o Senhor que o levantou. Deixa eu te falar, irmãos, que nós possamos nos prostrarmos diante de Deus, para que ele mesmo possa nos levantar e nos manter de pé, revelando e manifestando da tua graça a cada dia. A revelação de Jesus nos coloca de pé para cumprir o seu propósito, o seu ministério, o seu objetivo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Se coloque de pé, vamos estar orando, vamos estar falando com o Senhor, e que o Espírito Santo de Deus fale a cada dia a nossa mente, a nossa alma e aos nossos corações. Irmão Fernando, vem fazer essa oração juntamente com a igreja. Glória a Deus, igreja, paz do Senhor. Oremos, amado Deus, neste momento, Senhor, te damos graças, Pai, por tua palavra, meu Deus, que nos edificou nesta noite. Pai amado, te agradecemos, meu Deus, por cada vida aqui presente. Ó Pai amado, pelo teu Espírito Santo que falou profundamente aos nossos corações. Meu Deus, que a tua palavra continue falando, Senhor, durante toda esta semana, durante todo este mês, que nós possamos, meu Deus, a cada dia buscar com profundidade, Senhor, nos aperfeiçoar na tua presença, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, leva, Senhor, o teu povo em paz e segurança para os seus lares, que possamos estar protegidos, que possamos estar vigilantes, atentos em todos os momentos da nossa vida, Pai. É o que nós pedimos, te agradecemos e bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Está encerrado, que Deus dê a cada uma noite de bênção e de paz.